o surgimento do inconsciente, o que isso tem a ver com o surgimento da civilização? Como é que a gente pode relacionar isso tudo que a criança passou com o surgimento da civilização? Lá na pré-história, a gente não sabe exatamente quando, mas a gente sabe o que aconteceu. Teve um certo momento em que os seres humanos começaram a ter acesso a mais proteína. E essa maior quantidade de proteína fez com que nós tivéssemos uma quantidade maior de energia e de aminoácidos e fez com que o nosso cérebro crescesse. E aqui um processo evolutivo bem descrito desde o Darwin nos ajuda a entender o que rolou. Então, o nosso cérebro é o maior cérebro da natureza em proporção ao tamanho do nosso corpo, ok? Então, só para a gente poder entender o que eu estou falando de maneira bem clara. Se a gente pensar no tamanho do cérebro de uma baleia azul, por exemplo, ele é do tamanho de um Fusca. Então, nossa, mas então o cérebro deles é maior. Mas acontece que, proporcionalmente, o tamanho do corpo da baleia azul e o tamanho do cérebro da baleia azul, o cérebro dela é menor do que o nosso. O nosso cérebro, em proporção ao tamanho do nosso corpo, é o maior da natureza. E aí? Bom, algumas consequências maravilhosas, né? Uma delas, por exemplo, é que a baleia azul precisa usar 100% do seu cérebro para dar conta de duas atividades: reproduzir e sobreviver. O tiranossauro usa aquele cérebro dele para reproduzir e sobreviver e deu conta, não dá para fazer mais nada. Falta HD e falta software, não sobra mais nada. Mas o nosso cérebro cresceu de tal modo que a gente podia sobreviver, reproduzir e começar a se perguntar por que as estrelas estão lá no céu pegando fogo. O que elas são? Reproduzir, sobreviver e fazer poesia. Reproduzir, sobreviver e fazer filosofia. Começou a sobrar um espaço de software e de HD que a gente utilizou de um modo diferente de todos os outros animais. Acontece que esse HD é a parte física, né? A gente falava sobre isso na primeira aula, a parte física do nosso cérebro. Então, o cérebro, que é o maior da natureza em proporção, ele não tinha tempo suficiente para amadurecer dentro das fêmeas. Por que não? Porque a gente teria uma gestação na espécie do Homo sapiens que duraria aproximadamente 19 meses, 24 meses. Não dá. Não dá por um milhão de motivos, porque essa fêmea ia ser devorada lá na pré-história se ela demorasse tanto para poder dar luz. Não dá porque a barriga dela ficaria gigante, ela seria devorada e morreria com outras causas na hora do parto ali. Não dá. Talvez até, a gente pode especular, tenham tido alguns indivíduos ali, algumas fêmeas, que estavam tendo essa gravidez toda, mas elas morreram. E aí elas não transmitiram para a próxima, se elas morreram, não tem como elas transmitirem para a próxima geração o seu código genético. E todas as fêmeas que tinham esse mesmo tipo de corpo morreram. Outras morriam na própria hora do parto, porque se esperava um tanto para o cérebro crescer, para essa caixa craniana se desenvolver, não tinha passagem pélvica, e essa mulher morria na hora do parto. Que mulheres começaram a conseguir dar à luz? Aquelas que tinham partos prematuros. Aquelas que tinham partos muito prematuros. Então, aqui uma outra característica antropológica, uma característica biológica muito exclusiva dos seres humanos. Todos os seres humanos nascem muito prematuros. Muito prematuros. Então, a gente pode começar a citar aqui uma série de animais que, ao nascerem, são uma miniatura já de si mesmo na fase adulta. Então, você imagina um potro nascendo lá no pasto, passa alguns instantes, um potro ou uma zebra, um potro de zebra, de cavalo, tanto faz. Passado alguns instantes, ele já está de pé, galopando. A velocidade com que as aves crescem muito rápido, rapidamente ganham penugem. No máximo, uma ave muito grande, muito complexa, que nem um falcão, que nem uma águia, no máximo, 1 ano, já estão voando e caçando sozinhas. Aí aparece a espécie humana. Quanto tempo leva para um ser humano ter minimamente autonomia? Para você virar para ele e falar assim, olha, tá pronto, pode sobreviver aí sozinho. Se for uma criança americana da classe média, pelo menos uns 35 anos demora para você falar, sai da minha casa. Mas agora, falando sério, pelo menos 8 anos.
E por que isso nos interessa muito? Isso nos interessa muito. Por que isso nos interessa tanto? Por que nos interessa tanto pensar criança que só ganha autonomia aos 7 anos de idade? Porque nós estamos falando ali de uma fase em que, quando muito, um ser humano vivia 18 anos, 17 anos. Os fósseis indicam isso, eles morriam muito jovens. Porque não tem. É muito violenta a pré-história, né? Assim, qualquer bactéria te mata, qualquer vírus te mata, um monte de animal te mata, tudo que é planta venenosa te mata, então você não dura muito. Um adulto ali muito saudável, 25 anos de idade, talvez, o macho. A fêmea, até por toda a questão da vulnerabilidade do seu corpo mais frágil ainda, dure menos ainda. Mas não tenha dúvida que alguém que viva 40 anos lá na pré-história é considerado Matusalém, porque ele passou por umas 4 gerações de seres na Terra, entende? 4 gerações, pelo menos. E aí essa mulher que vai ter ali 17, 18 anos, 20 anos, quando tiver para morrer já, ela tem que passar 7 anos cuidando de uma criança, é um investimento biológico enorme. E um investimento emocional também. Vamos começar a juntar as peças do quebra-cabeça aqui. Ela tem um cérebro grande também, porque ela está nesse momento aí do surgimento do Homo sapiens. Ela tem um cérebro grande capaz de desenvolver memória. Ela consegue desenvolver memória. Tem cérebro sobrando para poder desenvolver memória. Capaz de desenvolver memória. Ela tem ali um investimento econômico numa prole, num filho, por 6, 7 anos. E aí, quantas vezes não aconteceu desse indivíduo morrer, ser devorado, adoecer e cair morto? Várias vezes. Várias vezes. Então, ao contrário de outros animais que investem no